A próxima pergunta é: faz sentido decorar palavras em categorias? E uma das coisas que eu mais gosto nesse trabalho de ensinar a fórmula fluente é a seguinte. Esse método parece atrair alunos muito inteligentes. Eu não tenho certeza por que isso acontece, mas é um fato. E por isso também recebi muitas perguntas inteligentes, já durante o curso grátis que rolou em 2012. E uma das perguntas mais inteligentes que eu recebi foi a seguinte: é recomendável organizar as palavras que estudamos em categorias? Por exemplo, decorar um monte de substantivos juntos um dia, decorar verbos no dia seguinte e adjetivos no terceiro dia. Ou você poderia categorizar as palavras por tópico. Você pode memorizar todos os diferentes tipos de roupas num dia, por exemplo, diferentes tipos de alimentos no segundo dia e diferentes partes do corpo no terceiro dia. Isso faz sentido e é uma boa estratégia? Bem, realmente é uma boa ideia, mas às vezes a teoria e a prática estão longe uma da outra. E no mundo real, até a melhor teoria nem sempre funciona muito bem. De fato, eu recomendo que você memorize o seu vocabulário da forma mais aleatória possível. E a razão é mais uma daquelas coisas que eu fico repetindo nesse curso. Cada exercício tem que ser relevante ao mundo real. Na vida real, ao contrário da vida imaginária nos livros e cursos, as palavras não aparecem em categorias. Elas geralmente aparecem em conjunto com palavras de outras categorias. Por exemplo, não existem frases com um monte de substantivos seguidos. Pelo contrário, todas as frases consistem em uma combinação de substantivos, verbos, pronomes, adjetivos, preposições e todos os outros tipos de palavras. Por outro lado, não é tão raro encontrar todos os tipos de alimentos diferentes numa única conversa. Por exemplo, quando você fala com um garçom num restaurante, pode acontecer que você fale sobre vários tipos de vegetais, carnes, massas e bebidas, tudo numa só noite. Então, eu diria que não tem problema em aprender tudo sobre um assunto específico e aprender um monte de palavras que pertencem a esse assunto ao mesmo tempo. Mas eu sugiro que você sempre misture os tipos de palavras que você estuda. Todos os dias estude alguns verbos, alguns pronomes, alguns adjetivos e assim por diante. Mais uma dica para você. Uma vantagem dos flashcards, os cartões para decorar as palavras que expliquei no módulo sobre vocabulário, é a seguinte. Você pode baralhar os cartões e estudar os vocábulos de uma forma aleatória desse jeito. Uma lista de vocabulário num caderno, por outro lado, tem a desvantagem de que as palavras sempre aparecem na mesma ordem. O seu cérebro vai começar a se lembrar da sequência, e assim chega uma hora quando você não lembra das palavras na língua estrangeira, porque seu cérebro as associou com as palavras em português. Senão você começa a lembrar da palavra estrangeira porque o seu cérebro a associou com a palavra anterior na sequência. Um jeito de evitar esse problema é de transferir as palavras mais difíceis numa outra folha de papel, para estudá-las separadamente. E nessa folha de papel você pode misturar as palavras, em vez de escrevê-las na mesma ordem de antes. Então, resumindo, quando você estuda vocabulário, randomize os seus exercícios, porque na vida real as palavras nem sempre aparecem na ordem que você as estudou, e todo exercício tem que ser relevante à vida real.